aí, salve povo, eu sou o Zelota e hoje de volta com mais um especial da nossa meta de inscritos, porque eu pedi e vocês se inscreveram e nós chegamos aos 1450 inscritos. Muito obrigado a todos que se inscreveram. E no vídeo de hoje eu trago a história dos suevos, esse povo de origem germânica que fundou seu reino na Espanha e teve grandes conflitos contra os romanos e os visigodos. Tem muita história e personagens que nós conhecemos aí durante a saga romana que vale a pena dar uma conferida. Mas antes de eu começar esse vídeo, sempre peço a vocês que dêem um tapote no like, que valoriza muito o meu trabalho, compartilha com a galera que ajuda a divulgar o canal. E vocês que são novos aqui, sejam muito bem-vindos. Eu trago muito conteúdo aqui de história antiga. Tem várias civilizações do Ocidente, do Oriente, tem África, tem Ásia, tem muita coisa. E tem as nossas sagas, como a saga romana, a saga bizantina, onde eu trago a história de todos os imperadores romanos e bizantinos. E também tem várias outras mini sagas. Fique à vontade para dar uma explorada aí na videoteca do Zelota. E esse aqui é um vídeo especial que eu trago a cada meta de inscrito batida. E a nossa próxima meta agora é de 1850. Conto com vocês. Então aproveita, se inscreve aí e dá uma conferida no canal. E também me siga no Instagram, @ozelota, onde lá eu publico as novidades do canal. Tem as enquetes que vocês podem escolher, as civilizações que vocês querem aqui para ver no canal. E também tem o meu quadro Curta com o Zelota, onde eu faço um conteúdo extra dos vídeos aqui. Mas se você quiser assistir com antecedência, você pode se tornar membro aqui do canal do Acampamento do Zelota. Vídeos sempre com a metodologia nada ortodoxa, com muitas imagens, com muito conteúdo e sem enrolação, todas as quartas com os especiais às 20 horas e nas sagas nos sábados às 14 horas. Bom, então vamos lá para a história dos suevos. Como mencionei no início do vídeo, os suevos eram um povo de origem germânica e eles habitavam a região onde fica o rio Elba e Oder, que atualmente ficam os países da Alemanha e da República Tcheca. O nome suevo vem do proto-germânico suebas, que significa próprio de um povo. Eles foram um dos povos que fundaram a Suábia, que viria a se chamar a Alemanha, né? Que iria se tornar a Alemanha. Inclusive esse nome Suábia ainda é utilizado por lá. Segundo o historiador romano Tácito, os suevos, eles não eram um único povo, mas sim um aglomerado de tribos. Então tinham trocentas tribos germânicas, entre elas algumas mais conhecidas como os marcomanos, que eu já trouxe aqui, mencionei na verdade na saga romana, e também os lombardos, que a gente tem visto aí muito sobre eles na saga bizantina. Bom, só que aí ele é o seguinte, ele dizia, o Tácito, que todos os povos que viviam além do rio Elba eram os suevos. Então eles chamavam todo mundo de suevos. Já no caso do Júlio César, mais de 100 anos antes, quando ele fez as suas campanhas, né, as expedições expansionistas, ele disse que os suevos era apenas um povo e não esse aglomerado de povos que o Tácito mencionou. Porque ele conheceu um dos reis, né, suevos, que era o rei chamado de Ariovisto, durante as guerras gálicas, que ele enfrentou os gauleses na conquista da Gália, né? Então, a partir dali ele disse que os suevos eram um único povo. Era muito comum que os generais que faziam essas campanhas de expedições, essas expedições expansionistas, fizessem esses relatórios a respeito do que eles encontravam. Por isso que a gente tem muitos registros de Júlio César, porque ele foi o general que encabeçou diversas campanhas expansionistas. Então ele sempre fazia esses registros dos povos que ele encontrava, onde ele ia, quem ele conhecia, quem era aquele povo, como é que eles viviam, enfim, ele sempre fazia esses relatos aí. E aí o Júlio César também acreditava que os suevos eram uma grande ameaça para a República Romana, então que era necessário proteger as fronteiras do rio Danúbio e que também seria por conta dessa aproximação que os suevos estavam tendo ali da Gália e também da própria Itália. E ele também considerava os suevos como os mais perigosos dos germânicos. Bom, então teremos uma sequência de conflitos entre os suevos e os romanos. Bom, um desses primeiros conflitos foi na época do imperador Otávio Augusto.
e fez uma campanha contra os germânicos para empurrá-los para mais longe das margens do Danúbio. Foi quando os suevos sofreram uma grande derrota para os romanos no ano 9 depois de Cristo. E depois dessa derrota, quem assumiu foi o rei Marobodo, que aí começaram as mudanças. Foi justamente quando os suevos se uniram aos queruscos de Armínio. Eu trouxe o vídeo desse grande personagem inimigo de Roma, vou deixar até o card aqui em cima, quem quiser assistir depois. E foi aquela batalha, a batalha de Teutoburgo, né, que foi aquele grande massacre que os romanos acabaram sofrendo ali, abaixo de 3 legiões. No reinado do Marco Aurélio, já no século II, os marcomanos, que são associados aos suevos, eles invadiram a Itália, também aproveitando daquela situação que Roma passava com a peste bubônica, né, aquela pandemia que teve naquele momento, e também ali do exército romano está enfraquecido, né, com várias baixas por conta da doença. E aí tivemos também no terceiro século, que foi na época da crise do terceiro século, outras tribos ligadas aos suevos atacaram os romanos, que eram os jutungos, que atacaram a Itália, e os alamanos, que atacaram a Gália. Os alamanos que eu também já trouxe vídeo deles aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima para vocês conferirem também se vocês quiserem. Bom, e aí no final do século IV, os ostrogodos, que ainda em alguns textos, alguns historiadores chamam de godos, mas já eram ostrogodos, eles chegaram no Danúbio fugindo dos hunos, né? Depois daquela expansão dos hunos que vieram como fosse uma praga dominando tudo, vindo lá da planície do Irã, foram chegando até a parte da Germânia e saíram atacando tudo que vinha pela frente. E aí foi quando os ostrogodos acabaram fazendo essa travessia do Danúbio e fez com que os suevos acabassem se mudando e foram para a Gália e também para a Espanha. E aí no fim já do Império Romano, né, na época em que estávamos naquela crise terrível de várias trocas de imperadores, quem comandava era o general Ricímero, que era um general de origem sueva, e ele que mandava, né, era o grande controlador dos fantoches. Foi quando tivemos também um breve governo dos Éurulos na Itália e posteriormente dos Lombardos, né? Como eu já mencionei, Lombardos eram ligados aos suevos e os Éurulos também. Bom, com relação aos costumes, cultura desse povo, eles não eram agricultores, eles eram praticamente criavam animais e caçavam e vestiam essas peles de animais, né? Eles consumiam leite e carne, mas o vinho era proibido. Eles não tinham comércio, basicamente o comércio deles era feito com os despojos de guerra que aconteciam nos saques, né? O que eles conseguiam saquear era o que eles negociavam, comercializavam. Outra coisa também é que não existia propriedade privada e eles não tinham permissão para ficar em um lugar por mais de um ano. Eles sempre eram enviados para outras localidades, né, que seriam essas divisões administrativas, onde seria para fornecer homens para o exército, que estavam sempre buscando mais guerras. Então tem uma característica também da questão de visual dos suevos que destacava muito eles de outros povos, que era um nó que eles faziam no cabelo, que era chamado de nó suevo. Então os homens que usavam esse nó no cabelo era para diferenciá-los dos escravos, né? Os homens livres dos escravos. Inclusive foi encontrado um crânio de um suevo que estava com o couro cabeludo conservado e tem aí esse nó no cabelo aí. Foi uma coisa bem interessante, possivelmente estava em uma região bastante seca para ter essa conservação aí, que acontece, que é comum nesse tipo de terreno. Outra coisa que eles faziam era o sacrifício também de humanos, né, com esses escravos que eles pegavam aí, que eram feitos pelos sacerdotes. Com relação ao idioma, como o Tácito disse, como eram várias tribos, então eles não tinham um idioma oficial, existiam vários dialetos. E alguns desses dialetos que ficaram mais conhecidos são o bávaro, o alto-alemão e o alemão superior, que são todos derivados do dialeto dos suevos.
Com relação às migrações, por volta dos anos de 259 ou 260 depois de Cristo, os grupos de suevos, entre eles estavam os alamanos, eles ocuparam a região que era chamada de Campos Decúmanos, que ficava a leste do rio Reno, que também era uma região conhecida como Germânia Superior. Essa região foi chamada pelos suevos de Suábia, que é esse nome que eu falei que é utilizado até hoje. Bom, eles ficaram por lá até o ano 406, quando eles resolveram atravessar o rio Reno junto com os alanos e com os vândalos para invadir a Gália. Outra parte desse grupo de suevos acabou ficando por lá, pelo Elba, onde ocuparam, onde hoje fica a Suíça, a Áustria e também a Baviera. Outra parte desse povo foi para a Panônia após a queda dos hunos. Agora o reinado dos suevos. Durante o reinado de Hermerico, os suevos eles saíram da Gália, onde eles estavam já estabelecidos há um bom tempo, e aí eles saíram migrando, foram para o sul da atual França, onde eles atravessaram os Pirineus e chegaram até a Espanha. E ali essa região seria onde hoje nós conhecemos como a região dos Bascos, né? Essa divisória ali entre a Espanha e a França. E aí era um território, a Espanha, que não estava mais sob domínio romano, porque tinha acontecido uma revolução, a revolta lá do Gerôncio e do Máximo no ano de 409, inclusive falei sobre isso lá na saga romana. E aí eles estabeleceram-se numa região que eles chamaram de Galécia, que ficava no noroeste da Espanha, que é onde ficava as Astúrias e o norte de Portugal. Inclusive esse nome Galécia em espanhol é chamado de Galícia, Galícia com Z, ou também Galícia, e faz aí referência aos suevos. Bom, eles conseguiram a autorização do imperador da época, Honório, aquele que não fazia nada, para montar o seu reino independente na Espanha e ficaram como federados. Então era aquele esquema de fazer aquele acordo com o imperador romano, os romanos não tinham mais como ocupar todos aqueles territórios, então eles permitiam que esses bárbaros ficassem lá como os federados, né? Eles acabavam se assentando nesses territórios e aí eles cederiam homens para o exército romano. E aí foi o primeiro reino independente a ser formado no território romano e a cunhar as suas próprias moedas. Bom, o reino suevo ficava nessa região da Galécia e também na Lusitânia e vai durar de 410 até 584. Aí teremos a chegada dos visigodos na Espanha no ano de 416, que também chegam lá como federados, para expulsar outros germânicos. Foi um acordo que os visigodos fizeram com os romanos, para expulsar os alanos, os vândalos e os cilingos, que eram das 3 tribos germânicas. E aí com esse conflito, os suevos conseguiram expandir o seu reino, que os vândalos acabaram saindo da Espanha e foram para Cartago no ano de 429. Bom, os suevos tinham uma boa relação com a população local, né, os nativos da Galécia, quando foi feito um acordo de boa convivência. No auge do reino, no ano de 439, esse reino dos suevos ia da Galícia, da Galécia, até o sul de Mérida e Sevilha, que eram as capitais das províncias romanas da Lusitânia e Bética. E depois de muita luta, Hermérico ele resolveu se aposentar, resolveu pendurar a coroa e passou para o seu filho, que era o Réquila, que teve vários conflitos contra os romanos e vários outros povos. E aí ele reinou de 438 até 448, quando ele acabou falecendo e deixou o cargo agora para o seu filho, chamado de Requiário I. Esse aí se converteu ao cristianismo, o cristianismo romano, e acabou se casando com a filha do rei Teodorico I, rei dos visigodos. E aí os dois povos se uniram, né, para atacar uma outra região que pertencia aos romanos, que ficava também na Espanha, que era a Espanha Tarraconense.
E aí eles conseguiram conquistar esse território. Mas depois, em 456, o Requiário ele acabou se desentendendo com os visigodos com relação a outras campanhas aí expansionistas, e aí eles acabaram ficando em lados opostos. E aí os visigodos eles voltaram a ser federados dos romanos, fizeram aquele acordo e foram contratados, no caso ali, para atacar os suevos. Só que eles não foram sozinhos, eles contaram com o apoio dos burgúndios, povo que eu trouxe vídeo também, vou deixar o card aqui em cima. Na época o rei dos visigodos era o Teodorico II, filho do Teodorico I, e claro, ele era o cunhado do Requiário, né? E os visigodos burgúndios, né, eram ali reinados pelos irmãos Gondíaco e Quilperico, tem toda essa história aqui lá naquele vídeo dos burgúndios. Bom, os suevos eles foram derrotados e o Requiário foi executado aí pelo seu próprio cunhado Teodorico II. E os romanos eles restabeleceram seu domínio no norte da Espanha em 459 durante o reinado do Majoriano. Mas esse período não foi muito longo. Para quem acompanhou a saga romana sabe o que aconteceu. Ricímero acabou dando cabo do Majoriano e ali os suevos aproveitaram e retornaram. Pode ter aí um fator que tenha sido relacionado com isso. Livrou do Majoriano para que os suevos retornassem. Ricímero tinha origem sueva. Enfim, fica aí um questionamento para vocês pensarem. E comentarem aí embaixo aí no canal. E outra coisa que eu também queria que vocês comentassem aí, também seria com relação a essas versões. Qual que vocês acham aí que a mais correta seria do Júlio César, suevos é um povo só, ou a versão do Tácito, que era um aglomerado de várias tribos? Enfim, fica aí para vocês pensarem e deixarem um comentário aí embaixo. Bom, aí aconteceu que teve um período onde os visigodos passaram a viver no noroeste da Galícia, ou da Galécia, e no norte da Lusitânia. E aí eles entraram em um período de guerra civil que durou alguns anos, disputando ali quem ficaria no trono, até que eles escolheram o Remismundo como rei. Aí ficou definido. E ele fez um acordo de amizade com os visigodos e também se converteu para o arianismo, né? Os suevos se tornaram arianos, que foi um credo criado pelo bispo Ário, que também havia convertido os godos. E esse credo ele era considerado herege pelos romanos, porque era aquela visão do Jesus como simplesmente uma figura humana, sem a divina. E isso aí foi que deu pano para aquela discussão do concílio de Niceia, né? Que foi presidido lá pelo Constantino. E aí no ano de 570 acabou a amizade dos suevos com os visigodos. Os visigodos queriam expandir o seu reinado. E aí esse conflito vai durar até o ano de 585, com a derrota dos suevos. Depois de perder a Lusitânia e ter as cidades de Braga e também de Porto atacadas, o rei Miro, que foi o último rei dos suevos, acabou se rendendo para o rei dos visigodos, que era o Leovigildo, e aí o território dos suevos foi anexado ao território dos visigodos. Mesmo sendo derrotados, os suevos continuaram vivendo no seu antigo território na Galícia, ou Galécia, mas agora como uma província desse reino visigótico. E aí, mas eles tinham essa liberdade, né, para viver por lá, mas não tinham a autonomia. E depois eles acabaram se fundindo com a população local, isso no início da Idade Média. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, e estarei voltando no próximo sábado com a saga bizantina e a história do Miguel II Amoriano, o início ali da dinastia Amoriana. O que será que vai acontecer? Vamos conferir aí no próximo sábado. E claro, amanhã tem o Curta com o Zelota, onde eu vou falar sobre essa ligação dos suevos com os portugueses. Será que os portugueses eram descendentes dos suevos? Eles tinham realmente essas características? Vamos saber nesse Curta com o Zelota. Então confiram amanhã lá no IGTV a partir das 20 horas.
Então vou ficar por aqui. Ah, claro, já esqueci, na sexta-feira tem a enquete aí do nosso especial de 1475 inscritos. Então fiquem de olho lá no Instagram e aqui eu postarei a enquete na aba da comunidade. Ainda não sei exatamente o que eu vou trazer, mas eu tenho em mente o que é que eu vou trazer para vocês votarem. Então a gente se vê no próximo sábado. Um abraço do Zelota, até lá, falou pessoal.